Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV. Em todo o Brasil, hoje nós temos, em cada região do Brasil, nós temos um canal aberto para você assistir na TV aberta aos nossos programas. Ou, se você preferir, também nos canais da Sky 87, 587, ou também nas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, são sempre bem-vindos, né? Oram por nós, isso é muito bom, nós precisamos muito disso. A esses irmãos, a todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o assunto que nós começamos no programa passado sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. Mas depois da nossa vinheta. No programa anterior, nós estávamos falando sobre o Espírito Santo, a forma diferente do Espírito Santo operar no Velho Testamento e no Novo Testamento. A operação do Espírito Santo existe, sempre existiu, a Bíblia mostra isso em todo o tempo, desde o Gênesis vai até o Apocalipse, o Espírito Santo está presente sempre, né? É Deus triuno. O Espírito Santo faz parte disso. E nós falamos que o Espírito Santo, no Velho Testamento, tinha uma atuação e na vida da igreja, ou seja, no Novo Testamento, ou seja, no período da igreja, a operação é diferente. Isso o profeta Joel profetizou a respeito disso e isso se cumpriu naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. Olha uma coisa que eu chamo a sua atenção para isso que nós vamos falar agora. O Espírito Santo, quando ele foi derramado sobre a igreja, aquilo que o profeta Joel já havia dito, sobre toda a carne, nós já falamos sobre isso no programa anterior, línguas repartidas. No texto original fala sobre como se fossem porções de fogo, né? Sobre cada um deles. O que significava isso? Significava aquilo que já estava entendido pela profecia de Joel. Cada irmão daquele ali recebeu uma porção do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo estava presente em todos ali. Quando o Espírito Santo opera ali, na vida da igreja, toda doutrina, presta atenção no que eu vou dizer isso aqui, que vai parecer uma coisa assim incoerente. Quando acontece o evento do Pentecostes, toda doutrina da igreja está estabelecida ali. Mas você vai dizer, como? Olha que coisa interessante. Quando Jesus profetiza sobre o início da igreja, o que ele diz a respeito da igreja? Vamos voltar lá, porque na verdade os evangelhos formam a base, o alicerce da igreja. O Espírito Santo começa a construir a igreja em cima dessa base. Por isso que Jesus é a pedra, né? Então, sobre esta pedra. Então vamos voltar. Então Jesus é a base. Quando Pedro tem aquela revelação, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Vocês estão lembrados lá do Principiantes, das aulas do Principiante? No texto original, no grego, a palavra é suei Petros, ou seja, você é Petros. Petros, no grego, é pedaço de pedra. É aquela expressão que se usa para pedra cortada. Aquela pedra que você põe no calçamento, aquela pedra que você põe na construção. É Petros no grego. Então o texto diz assim, suei Petros, kai epitauten Petra. Então diz assim, você é Pedro, porém sobre esta Petra. Então, a primeira palavra é Petros e a segunda é Petra. Então, você é um pedaço de pedra, porém sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, Jesus não está dizendo que Pedro é a rocha. Jesus está dizendo que Pedro é pedaço de pedra. Mas ele não é a rocha é Jesus. Vejam, você é Pedro, porém sobre essa rocha, a que Jesus está se referindo? Jesus está se referindo à revelação que Pedro teve. Qual foi a revelação que Pedro teve? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, muito bem, Pedro, você alcançou a revelação. Então essa é a base da igreja. Jesus é a revelação. É Jesus revelado. Está clara a doutrina aí. Ela está, vamos dizer assim, ela está dentro disso aí como um segredo, que a doutrina é um mistério. Você não alcança pela letra, você alcança pela revelação do Espírito Santo. Então, quando Pedro entrega a primeira mensagem, o que Jesus tinha dito a Pedro? Eu vou te dar as chaves do reino. O que era reino ali? A igreja. A igreja que ia começar. Então ele disse assim, eu vou te dar as chaves. O que eram as chaves? Chave, para que a chave serve? A chave serve para abrir porta. Mas a chave para abrir porta, a porta tem um segredo. A chave tem que acionar o segredo da porta. Então o que é a chave? A chave é a revelação. Então Jesus profetiza e diz a Pedro, olha, você vai ser usado na primeira revelação para abrir a porta que sou eu. Eu sou a porta, então eu vou abrir. Você vai, com a revelação, abrir a porta. Para quantos? Para 3.000. Foi a primeira mensagem de Pedro. Então a primeira chave ali abre a porta pela primeira vez. 3.000 conversões. Pedro recebeu, não foi uma chave, as chaves. É Pedro que também entrega a segunda chave, a segunda mensagem na cura do coxo, lá na porta do templo. 5.000 se converte, então a porta se abre novamente agora com uma segunda revelação, 5.000 conversões. E depois a experiência de Cornélio, né? o centurião romano. Vejam, então o início da igreja é uma operação do Espírito Santo que é revelação. Então o que mostra ali para a igreja, o que vai acontecer ali? Quando Jesus se revela dessa forma, o Espírito se opera. Então, quando você tem a revelação, o Espírito Santo opera no todo. O que aconteceu? Pedro teve uma revelação. Vamos lá. Ele teve a revelação no evento. Aconteceu, o Espírito Santo foi derramado. Ele entrega uma palavra revelada. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel falou. Nos últimos dias, então, ele entrega a mensagem. Quando ele entrega a mensagem revelada, o que acontece? O Espírito opera de que forma? Revelando a todas aquelas 3.000 pessoas que Jesus estava vivo. Ora, a notícia que eles tinham é que Jesus tinha morrido e tinha sido sepultado. Alguém disse que Jesus ressuscitou,
Mas esses 3.000 não viram. Então, o que aconteceu? Quando a revelação foi entregue, o Espírito opera em todos, ali Jesus se revela àqueles 3.000. É esse o milagre do início da igreja. Então, qual a importância disso para a doutrina que eu estou dizendo e comecei a falar aqui? Por que então o início, toda a doutrina está envolvida ali? Primeiro, a doutrina de salvação está ali. É claro que você vai ter desmembramentos disso. É por isso que o pastor Gedeu te dizia que a doutrina é um conjunto de elementos. Então não é uma coisa isolada que está na palavra, mas você só alcança na palavra se o Espírito Santo operar. Correto, perfeito. Então a doutrina de salvação está ali. Qual é a doutrina de salvação? Jesus tem que se revelar. Mas para que Jesus se revele, é necessário que a palavra seja viva. Então a palavra tem que ser revelada. Quando a palavra é revelada, a palavra é viva, o que acontece? Jesus se revela por quê? Porque o Espírito Santo se encarrega de operar. Porque o Espírito Santo operou aqui no homem, no servo, Pedro, pode ser qualquer um outro. Operou aqui, ele tem a revelação. Quando ele tem a revelação, ele entrega a revelação, a porta se abre. Quando a porta se abre, o Espírito Santo opera. Porque o Espírito Santo tem compromisso com a revelação, não com a razão. Então foi isso que aconteceu naquela primeira experiência da igreja. O fato se repete quando, lá na porta do templo, o que nós temos? Você tem alguma coisa para nos dar? Veja que está aí mais uma parte da doutrina que já está estabelecida. Eu quero depois concluir com vocês uma coisa interessante. Quando ele ali na porta do templo, o que o coxo pede a Pedro e João? Uma esmola. O que era esmola? Alguma coisa para sustento dele, entendeu? Daquilo que ele necessitava. Mas uma esmola era para quê? Para essa vida. Olha que coisa profunda está nisso aí, já dentro daquilo que está. Vejam como se fosse um baú de tesouro. Nesse acontecimento aí, você olha esse fato que acontece no início da igreja e você vê aí um manancial de doutrina. Mas muita coisa ali que você pode depois ir abrindo. Por exemplo, a expectativa daquele homem era do material. E o que Pedro então diz para aquele coxo? Nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. O que eles tinham para oferecer ao coxo? A bênção que eles tinham. O que é a bênção que eles tinham? Jesus revelado. E Jesus se revela àquele homem. Ato contínuo, Pedro diz para o coxo: levanta e anda. Ele levantou e andou. Então o que a princípio Pedro diz, o que nós temos nós te damos. Então a primeira operação do Espírito Santo na vida do homem não é a cura. A cura é uma consequência. Nós vamos ver isso mais tarde. Mas a primeira experiência do homem ali foi salvação. Jesus já tinha ensinado isso e nós já falamos sobre isso quando falamos sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Então, vamos continuar dentro disso aí, que é só o evento ali do início da igreja. O Pentecostes em si
quando o Espírito Santo veio sobre eles, o que Lucas descreve no livro de Atos? Lucas descreve que eles falavam línguas e profetizavam. Então todos estavam profetizando. Então, o que aconteceu ali? Aquilo que havia sido descrito pelo profeta Joel, lá 700 anos antes de Cristo. Vamos avançar nisso. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo, que vem depois, o apóstolo Paulo que já vem depois do início da igreja, quando o apóstolo Paulo começa a escrever sobre a doutrina na igreja, ele cria alguma coisa? Não, ele não cria. Ele começa a penetrar dentro dos mistérios da igreja e o Espírito Santo começa a mostrar a ele o que era a igreja, o que era o funcionamento da igreja. Por exemplo, ele diz sempre de forma, e é uma das doutrinas básicas para nós, a igreja é corpo. Do Pentecoste você vê isso com clareza. Eu repito, por que o Espírito Santo não veio só sobre Pedro? Não seria a grande liderança da igreja? Assim como tinha acontecido no passado, Moisés, Josué, Elias, Gideão e tantos outros que Deus usou para liderar um povo. Então tinha que ser Pedro. Foi Pedro que teve a revelação, tu és o Cristo, então. Tanto que a religião depois errou nisso. O cristianismo que se veio depois disso começou a dizer que Pedro era a tal representante, era o mais... Não tem nada disso. O Espírito Santo não veio sobre Pedro, o Espírito Santo veio sobre toda a igreja. Então, quando Paulo se converte, depois, já que a igreja tinha começado, né, todos nós sabemos, os irmãos todos já sabem, que Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Perseguiu a igreja. Paulo era judeu, né, por descendência, tinha, por nascimento, podia dizer que ele tinha uma relação com a nação grega, também ele era de Tarso, e tinha título de cidadão romano por causa da cidade onde ele nascera. Isso é uma outra história. Mas Pedro perseguiu a igreja porque ele tinha sido educado desde a sua infância para ser rabino. Ou seja, ele era um profundo conhecedor da lei, da Bíblia que existia. Não existia Novo Testamento, o que existia era Velho Testamento, e ele conhecia profundamente o Velho Testamento. Então, quando ele se converte mais tarde, ele que conhecia todo o Velho Testamento, ele tinha conhecimento disso. E quando ele começa a ver, né, pode dizer assim, entre aspas, estudar o funcionamento da igreja, quando ele começa a entender pelo próprio Espírito como a igreja funcionava, é claro que, baseado no Pentecostes, ele pôde dizer depois que a igreja funciona como um corpo. Lá no Velho Testamento, diz o seguinte, né? Quem lê no Velho Testamento, depois pode ver o texto lá. O segredo da carne está no sangue. Não tem esse texto lá no Velho Testamento? Depois alguém pode colocar, até ver isso aí direitinho. Porque o segredo da vida está no sangue. Então, o segredo da vida está no sangue. É um texto lá no Velho Testamento sobre isso, lá na lei. A igreja, o segredo da vida da igreja é o Espírito Santo operando em todos. É claro que, baseado em tudo isso que acontece no Pentecostes, isso tem influência para que Paulo
descreva a igreja como um corpo e que dentro desse corpo opere um sangue, que não é sangue biológico, que é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo opera em todo o corpo. Então, claro que essa doutrina que já está inserido aí na vida do início da igreja do Pentecostes, quando Paulo... Então, é bom se eu diga o seguinte, há muitos escrevem até hoje, chamando às vezes a doutrina da igreja, doutrina paulina. Não, Paulo não escreveu, nem criou nenhuma doutrina. Paulo descreveu o que ele viu. Então ele diz assim, eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então, nem quer dizer, homem algum podia ser ele mesmo, da razão dele. Eu sou homem. Então ele diz assim, mas foi por revelação. O que significa? Que Paulo, o Espírito Santo operou na vida de Paulo e levou Paulo para dentro da doutrina que já estava estabelecida no início da igreja. Ele só descobriu aquilo que já estava ali guardado. Pois bem, irmãos, então nós estamos falando sobre esse início porque eu quero começar a conversar com os irmãos, então, sobre a operação do Espírito Santo, que tem muita, como eu disse, Paulo conhecia o Velho Testamento e não existia ainda o Novo Testamento. Então nós vamos ver a partir dos próximos programas se as 9 operações do Espírito Santo descritas por Paulo na carta aos Coríntios, será que essas 9 operações existiram lá no Velho Testamento? Na época dos profetas, existiram na época dos reis, dos juízes, dos profetas, dos reis, existiram essas manifestações? Será que essas mesmas 9 operações que Paulo descreve no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, será que elas existiram lá no Velho Testamento? Nós vamos tratar desses assuntos nos nossos próximos programas. A paz do Senhor.